entrou pro gagarejo, né? Quando o José ia falar, são profundos já. É, eu queria compartilhar algo que está no meu coração desde sábado. Eu estive lá em Votorantim e, para mim, para nisso, creio que foi uma experiência muito boa. Não é a primeira vez que a gente faz uma série de estudos lá, mas a gente completou uma série desta vez sobre a mordomia. Fomos por 10 meses lá, pregar a palavra do Senhor, ministrar mordomia sobre várias coisas. E nessa última oportunidade falamos sobre a mordomia da igreja. E quando eu estava lendo o primeiro texto, que é de Mateus, e eu não lembro onde está, mas a gente vai lá. Quando Pedro faz aquela confissão, Mateus capítulo 16, né? Nós estávamos falando que a igreja é uma criação de Deus, né? Muitas pessoas detestam as igrejas, mesmo muitas pessoas aceitam Jesus e elas sentem ainda certa resistência quanto à igreja, porque de alguma forma as pessoas entendem que a igreja é uma invenção humana e a gente falou, já que a gente gosta de falar de Jesus, vamos abrir um lugar onde a gente fica reunido, né? Eu não sei muito bem, mas às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas, infelizmente, elas entendem a igreja dessa forma, como se tivesse sido idealizada, projetada por seres humanos e daí em diante. Mas quando nós lemos Mateus capítulo 16, vocês sabem que Jesus havia perguntado para os discípulos, né? E vós, o que dizem as pessoas que eu sou, né? E os discípulos começaram a responder que alguns achavam que Jesus era algum dos profetas que havia voltado. E quando Jesus perguntou para os discípulos, e vocês, né? Quem vocês acham que eu sou? O Pedro imediatamente falou, por revelação do Senhor mesmo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 18, Jesus falou assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu não tenho nenhuma novidade para dizer a vocês aqui, mas eu estava lendo o texto lá em Votorantim e fui tocado imediatamente quando li o texto. Primeiro porque Jesus se dirige a Pedro, cujo nome significa pedra, um pedregulho, né? O nome dele era Simão. Mas ele falou, então você é uma pedra. E aí ele fala sobre esta rocha. E sobre esta pedra, mas aí ele usa o termo que alguns chamam de rocha, e quando ele fala esta, o pronome se refere à primeira pessoa. Jesus não está falando de Pedro, Jesus está falando de si mesmo, sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Se tem algo que Cristo ama mais do que tudo, na minha opinião, é a igreja. Mesmo os crentes, às vezes, não conseguem enxergar a grandeza que Deus vê na igreja. Jesus vê a igreja de uma forma tão especial, de uma forma tão específica e tão carinhosa, que ele chama a igreja de corpo, ele chama a igreja de noiva, ele chama a igreja de família de Deus, e outras expressões estão aí no Novo Testamento para mostrar como Deus, o nível de consideração que Deus tem pela igreja. Nós não temos, muitas vezes, esse mesmo nível de consideração pela igreja. Nós achamos que a igreja, às vezes, é uma coisa supérflua. Nós podemos achar que esta igreja pode ser supérflua. Nós podemos achar que as pessoas que vêm aqui nos desagradam. Nós podemos achar que a igreja tal é melhor do que a outra. Mas nós só conseguimos observar pequenas unidades de algo muito maior que Jesus criou, que é a igreja que está sobre toda a face da terra. E Deus tem o maior carinho pela igreja. De forma que quando eu não consigo ver a igreja com os mesmos olhos com que Deus a vê, eu começo a pecar contra o próprio Deus. Porque é como se eu desse à minha esposa a maior atenção,
o maior carinho, a maior honra, e meus filhos não dessem a ela essa mesma honra. E eu ia me sentir muito, muito, muito ofendido. Eu jamais admitiria que não honrassem a minha esposa, que ama comigo. E nós somos a noiva de Cristo, e no céu nós vamos nos unir a Jesus. Eu não sei como é que vai ser esse mistério, mas nós nos uniremos totalmente a Cristo. Se há algo que Jesus ama nessa terra, é a igreja. Ele está preparando um lugar para nos buscar, para nos buscar e nos levar para morar com ele. E eu já disse uma vez aqui, e creio mais do que nunca, que Deus só criou duas instituições na Bíblia que eu vejo. No Velho Testamento ele criou a família. No Novo Testamento ele criou a igreja. Como o velho, agora eu vou falar uma coisa estranha, você pode ficar chocado comigo, mas eu continuo crendo que eu estou com toda a razão. E só se Jesus aparecer no meu quarto e disser, você falou besteira, eu vou mudar de opinião. A Bíblia fala que as coisas do Velho Testamento são figura das que estão por vir. Deus cria a família no Velho Testamento. Deus cria a igreja no Novo Testamento. Mas Deus manda a mulher que se submeta ao marido, como a igreja deve se submeter a Cristo. Deus manda o marido amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja. Nada supera, na minha opinião, a beleza da igreja. Porque a família é sombra de algo muito maior que Deus criou para nós. E a gente precisa aprender a olhar com esse carinho. Mas o que mais me chamou a atenção naquele dia foi quando eu li que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus chamou a gente para ser testemunha. A igreja, outro dia estava um pregador lá, eu estava vendo um vídeo, e o pregador insistia em dizer que Deus criou a igreja lá em Gênesis. E eu até fui perguntar para o Ion, porque é um pastor da denominação dele. Eu falei, Ion, você já tinha ouvido falar que a igreja surgiu em Gênesis? Né? Porque eu tenho aprendido, e acho que vocês também, que a igreja surgiu em Pentecostes. Ali ela se forma, né? Como corpo de Cristo, e eles começam a fazer as mesmas coisas. Quando Jesus foi ao céu, ele deu a nós uma tarefa. E em Atos 1:8, ele diz que quando o Espírito Santo descesse sobre nós, nós receberíamos poder para sermos o quê? Testemunha de quê? Bonito, de Cristo, mas especificamente, o que é que a gente foi chamado para testemunhar sobre Jesus? Porque todo mundo sabia que Jesus havia vivido. Aquelas pessoas viram Jesus. Aquelas pessoas viram os sinais que Jesus praticou. Mas aquelas pessoas também viram Jesus sendo julgado e sendo crucificado e depois sendo colocado na gruta, na cova. Nós somos chamados para ser testemunhas, não de que Jesus veio, não de que Jesus morreu. Isso todo mundo sabe. Nós somos chamados para ser testemunhas de que Jesus ressuscitou. E isso está em Atos. Eles testemunhavam que Jesus estava vivo. Como é que se provava que Jesus estava vivo? Porque eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Então, quando eu escuto um testemunho daquele hoje, eu fiquei... Porque eu falei isso em Votorantim, sabe? Não vou adiantar nada, eu espero que vocês escutem no domingo, então não quero adiantar nada. Mas eu estava dizendo em Votorantim nesse sábado, que o que Jesus espera da igreja é que ela mostre para o mundo, mais do que Jesus veio aqui, que Jesus morreu porque ele nos amou, que Jesus venceu a morte, que ele está vivo e que ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia, que ele fez quando esteve na terra, só que por nosso intermédio, porque nós somos o corpo dele. Essas coisas extraordinárias têm que acontecer. Porque é assim que eles vão saber que Jesus está vivo. Eu não tenho o poder de curar. Eu não tenho o poder de prever o futuro. Eu não tenho poder para nada. Nem você. Mas o Jesus ressurreto tem. Eu não tenho poder para ser santo. Eu não tenho poder para abandonar pecado. Eu não tenho poder para abandonar um vício. Eu não tenho. Mas Jesus vivo tem. E é dele que eu preciso. Quando a igreja entender isso, vai acontecer o que está no versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Agora eu estava perguntando lá ao pessoal, a igreja de lá. A porta é ferramenta de ataque ou de defesa? Porta é ferramenta de defesa. Quais as portas aí que ele está mencionando? São as portas do céu? Ele está falando das portas da igreja? Ele está falando das portas de quem? Quem é que está atacando nesse texto? A igreja que está atacando. Está atacando quem? A gente fica preocupado que o diabo está atacando a igreja. Está tudo errado. Sabe por que ele está atacando a igreja? Porque a gente está esperando que ele venha. Aí a gente tem que ficar orando. Nós estamos orando errado. Eu estava pregando isso em Votorantim, nós estamos orando errado. Desde quando Jesus disse que as portas da igreja tinham que resistir ao diabo? Jesus disse que a igreja vai atacar e o inferno vai ter que ser sacado. É o contrário, é a gente que vai para cima. E não ele que vem para cima da gente. Mas a gente cruza os braços e começa a olhar para o lado muito, para ver se a cadeira está vazia, se o outro veio, se deixou de vir, ou se o outro penteou direito o cabelo, ou se tocou muito alto, ou se fez um louvor do século XXI ou do século XVIII. E a gente se esquece de fazer o que Jesus chamou a gente para fazer. Aí fica vulnerável. Deus chamou a gente para ir para cima. E para dizer ao inferno, entregue. Porque Jesus disse, foi Jesus quem disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que eu fizer. As portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja que eu fizer, contra a igreja que você fizer, contra qualquer igreja que a gente organizar. Mas elas jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor, quando a igreja entender o seu papel e fizer o que Jesus chamou para fazer. E eu queria trazer essa palavra hoje. Jesus está vivo, quem tem certeza disso? Eu sei que Jesus está vivo pelo que ele faz dentro de mim. Mas eu tenho orado para Jesus. Eu não quero que fique só no que está dentro de mim. Hoje eu leio a Bíblia e as palavras têm um contorno diferente. Eu oro e eu sinto que a minha oração sai diferente dos meus lábios, sabe, José? Eu sinto que eu vejo o mundo e compreendo as coisas de uma forma diferente de 5 anos, de 10, de 20 anos atrás. Eu vejo Jesus fazendo mudanças em mim, mas eu não estou satisfeito com isso, porque eu fui chamado para mostrar para os outros que Jesus está vivo. Sabe como é que vai ser? Vai ser quando eu orar e for curado. Quando eu abrir a boca e o outro se converter. Vai ser assim quando o Caim demoniar na frente, nós orarmos e o demônio sair. Porque Jesus fazia assim. Mas enquanto a gente olhar para o lado, a gente não vai atacar. Aí a gente vai ter que ficar orando, pedindo que Deus defenda a igreja. Quando Deus não chamou a gente para ficar se defendendo. Deus nos chamou para atacar. A tática está errada. E eu venho aqui trazer hoje para vocês um desafio. É para ir para cima. É para ir para cima. Pedir a Deus que dê graça, que nos cubra com seu sangue, né, Rô? Que a gente não tem poder em nós mesmos, né? Deus nos deu ousadia para levar a palavra de Deus. E para ver coisas como essas que a gente tem ouvido falar, que está na hora de acontecer hoje. Em nome de Jesus. Amém? Sai do gás aí. Glória a Deus. Atos 10, 38, por favor. Atos 10, 38. Uhum. Semana, Deus tem falado muito comigo nesse texto. Eu queria pegar um gancho do que o Fábio está falando, porque eu creio que está na mesma linha. Eu queria ler aí, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Fábio está dizendo que Jesus está vivo.
E o que eu tenho pregado nesses dias e tenho sido muito forte para mim nesses dias é que Jesus, ele andou nessa terra por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, Deus tinha enchido a vida dele, e ele andava fazendo bem. E uma das coisas que nós mais temos falado nesses dias é que Jesus, porque ele está vivo, ele quer continuar andando no planeta Terra. Eu penso que é um tempo, de fato, de nós entendermos que Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou, e ele quer continuar andando nesse planeta Terra, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos. E o grande segredo é exatamente isso. Como que Jesus vai andar na terra hoje? Ele precisa dos pés dele. Como que Jesus vai tocar em alguém hoje? Ele precisa das mãos dele. Como que Jesus vai abraçar alguém? Ele precisa dos braços dele. Como que Jesus vai mirar nos olhos de alguém? Ele precisa dos olhos dele. E quem é os olhos? Quem é a mão? Quem é a boca? Como que vai ter essa palavra saindo da boca de Jesus hoje? Vai ter que usar a boca dele. E quem é? Nós. Sou eu. É você. Eu quero dizer a você uma coisa em nome de Jesus. Talvez esse tipo de palavra seja a palavra do mover que Deus está derramando sobre nós. Sobre a igreja dele nesses dias. A igreja precisa entender que aonde tem umas... Um dia Jesus falou assim, o reino de Deus não vem com aparência física. O reino de Deus não está ali, não está com... Deus está dentro de você. Nós carregamos o rei e o reino de Deus dentro de nós. O que muitas vezes falta para nós, talvez seja a revelação disso. Porque se nós entendermos, significa o seguinte, irmão, aonde você chegar, o reino de Deus chega junto com você, e aonde você chega, pode ser a possibilidade da mão de Jesus entrar em ação, pode ser a possibilidade da boca de Jesus entrar em ação, pode ser a possibilidade dos pés de Jesus chegar. Se nós tivermos esse entendimento, essa revelação, aonde nós colocamos os pés de Jesus, está chegando conosco. Então você vai orar e você vai libertar o oprimido do diabo, por quê? Porque você vai ser a mão de Cristo, ser a mão do Senhor. E Ele quer continuar andando. Ele quer continuar fazendo o bem. Todo dia nós encontramos alguém oprimido pelo diabo. O que mais tem aí? A gente oprimida pelo diabo. E quem é que vai libertar essas pessoas? Quem é que vai continuar dando sequência a essa obra? Sou eu e você. Então Jesus continua andando no planeta Terra. E Ele quer usar o corpo mesmo. Eu acho bonito que um dia Jesus disse, filho do homem não tinha de inclinar a cabeça. Só que Ele continua sendo cabeça. E Ele tem um corpo. Esse corpo somos nós. Ah, se nós entendermos isso, irmãos. Se nós entendemos que nós podemos emprestar nossas mãos para Jesus. Podemos emprestar nossa boca para Jesus. Possamos emprestar nossos olhos para Jesus. Para que Ele possa continuar andando por essa terra e fazendo a obra e libertando os oprimidos do diabo em nome de Jesus. Amém. Isso é incrível porque eu preguei isso terça-feira. A mesma palavra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, o Senhor fala. Mas o Senhor começou ensinando aos seus discípulos e aos seus apóstolos, né? Então, em Atos, capítulo... O Senhor falou com Pedro, e é muito interessante, e falou com um homem chamado Cornélio. Era um homem piedoso, temente a Deus, orava a Deus, e Deus um dia enviou um anjo para conversar com ele e levar uma mensagem a ele. E no versículo 5 e 6 do capítulo 10, diz assim, agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro,
Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo se retirou o anjo. E a história nós conhecemos. E o curtidor entendeu o recado. Isso era mais ou menos às 3 horas da tarde. Ele estava orando, o Cornélio. Homem ímpio, piedoso, não era judeu, né? Era da corte italiana. Mas aí Deus fala com Pedro no dia seguinte, às 3 horas da tarde de um dia. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro estava com muita fome, mas Deus queria falar com ele. Enquanto ele esperava o almoço ficar pronto, né, as mulheres lá fazendo o almoço, ele subiu no eirado e começou a orar, a falar com Deus, a estar ali a presença, e então veio-lhe uma visão. E no versículo 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Vocês já ficaram em êxtase? Coisa mais gostosa que tem, né? Quando você para, pensa só no Senhor, parece que nada mais está acontecendo entre você, nada mais você está vendo, você só está pensando e falando com o Senhor nesse momento. Então aconteceu isso com Pedro. E nesse êxtase, ele viu o céu aberto e viu descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o que era baixado à terra pelas 4 pontas. Bem, essa história é muito conhecida. E aí houve uma luta entre a ordem de Deus, aquilo, a visão que ele estava vendo, mata, come esses animais. E ele dizia, não posso, porque eu sou judeu e eu jamais faria uma coisa dessa. Não, mas faz, mas não faz, mas faz, mas não faz. E sucedeu isso por 3 vezes. E aquilo foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro estava perplexo com aquela visão, é isso? Então aconteceu que, eis que homens, no versículo 17, enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali um homem, um hospedado, Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro ainda sobre aquela visão, disse-lhe o Espírito Santo fala, e fala profundamente conosco. Às vezes a gente não obedece, né? E fala, não é comigo, ou estou ficando louca, né? Mas o Espírito Santo falou, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Isso acontece hoje conosco. Quando Deus dá um recado e manda ir em tal casa, em tal porta, fazer isso ou fazer aquilo. O Senhor estava ensinando e nos ensinando, anos depois, que Ele rompe certas coisas que são decretadas e que nós só fazemos dessa maneira e nós só podemos agir desse jeito e, de repente, não é mais assim que você vai fazer hoje. Hoje você não vai fazer isso, hoje você vai com esses homens. Mas quem são esses homens? Ímpios. Não são judeus? Como é que eu vou? Não vou. Mas a ordem era, vai com eles, nada duvidando, eis que eu os enviei. E descendo Pedro junto com os homens, bom, no dia seguinte, aí passou um outro dia. Eles entraram, comeram, etc., dormiram aquela noite ali, e no dia seguinte, então, no versículo 25, 24, no dia imediato, aí já era o 3º dia, entrou em Cesareia Cornélio e estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E é isso que nós estamos falando hoje, que nós precisamos ir nas casas, nós precisamos visitar as pessoas, o Senhor está nos mandando ir, ou as pessoas estão chegando e estão dizendo, olha, eu preciso de cura, ou eu tenho um irmão, eu tenho um parente, eu tenho um vizinho que está precisando de cura. E é isso que o Senhor está ensinando aqui na palavra dele. Com Pedro, ele começou a ensinar isso. E hoje, ele está falando conosco, com a nossa igreja, com a Água da Rocha. Isso é para nosso ensino.
E aí, Cornélio estava esperando. Ele falou, será que vem? Será que não vem? É capaz desses homens nem virem. Não é nada disso, ele estava com certeza que vinham, porque ele convidou os parentes e os amigos. Eu não conheço esse Cristo, eu não sei o que Deus mandou buscar esse homem para ele vir nos falar alguma coisa, mas deve ser uma coisa muito importante, porque ele disse para eu mandar os soldados trazerem. Bem, então agora eu vou reunir o pessoal que eu mais tenho intimidade, que eu amo, meus parentes, meus amigos, venham todos, fiquem aqui e esperem esse homem chegar. Foi isso que aconteceu. E aconteceu que no 25, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostou-se aos pés e o adorou. Ele estava pensando que Pedro devia ser algum deus, alguma coisa assim, porque ele não conhecia o Senhor, né? Bom, Pedro se levantou, ergue-te, etc. e tal, e disse que não era assim. E aí Cornélio começa a explicar para ele, no 30, versículo 30. Faz hoje 4 dias que por volta dessa hora, quer dizer, passou um dia às 3 horas da tarde, no dia seguinte, a meio-dia, dormiram lá, saíram no dia imediato. Aí, quando chegou às 3 horas do 4º dia, eles estavam chegando na casa de Cornélio. Nós marcamos uma visita, combinamos com os outros. Deus já está preparando aqui. Aí nós chegamos, já está tudo preparado, porque Deus já preparou do lado de cá e do lado de cá, não é isso? Então ele diz assim: por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona, que é mais ou menos às 3 horas da tarde, de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus, manda, pois, e etc e tal. E ele então conta a história para Pedro, como foi que ele resolveu ir lá. Muito bem. Aí Pedro vai começar a falar sobre a pregação dele. Então é aqui que eu quero que a gente preste muita atenção. Também Deus ensina como que nós devemos pregar. É tão lindo tudo, né? Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Pedro era judeu, e o judeu falava só com o judeu. Mas esse não era judeu. Então Deus não faz mais acepção de pessoas. Graças a Deus, porque nós estamos aqui. Senão nós não estaríamos aqui. Se fosse só para os judeus, eu estava, né? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a ordem do Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz. Esse é o evangelho da paz. É a pregação que ele começou falando sobre o evangelho da paz, por meio de quem que traz a paz? Jesus Cristo. Este é o Salvador de todos. Então ele já começou falando sobre Jesus Cristo, que é o Salvador de todos, judeus, gregos, qualquer pessoa. Ele é o Evangelho da paz. Então nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor de todos. E vós conheceis no 37 a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, João Batista, né? Quando batizou. Como Deus ungiu José de Nazaré, o José acabou de ler por aqui, né? Com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por todo lugar, porque recebeu o poder. Aqui, ó, no 38, com o Espírito, com poder, e andou por toda parte, porque tinha o Espírito de Deus. E nós somos testemunhas, estou repetindo José, de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, o qual também tiraram a vida e penduraram no madeiro. Ele morreu, ele foi pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus, e no terceiro dia concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas não a todo mundo,
Não é para todos. Mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. O povo ali que viu. E nos mandou pregar ao povo. É uma ordem. A testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhas de que por meio de seu nome, por todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E Pedro está falando, mas há alguém que já está impaciente. Quem é? O Espírito Santo. Pedro, você está falando demais. Você não precisa falar tudo isso. Você precisa falar que Jesus salvou, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que agora é a nossa vez. E ainda Pedro falava essas coisas e caiu o Espírito. O poder chega sobre todos os que ouvem a palavra. E nós ficamos com medo de irmos nas casas e de não acontecer nada, ou estarmos aqui na igreja mesmo, pregando e falando e orando e nada acontecer, ou dando uma ordem para que demônios saiam da pessoa e nada acontece, ou emitimos uma ordem de cura, sempre pelo poder do Senhor, nunca pelo nosso, e nós temos medo que não aconteça. Porque quem somos nós? Nós não somos nada. Mas diz aqui, o Espírito Santo caiu naquele lugar. E o Espírito Santo cai nos lugares onde vamos. E o Espírito Santo cai neste lugar. E o Espírito Santo enche cada um mais, 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 com poder. E a unção do Espírito Santo é que faz a obra. E é o Espírito Santo que nos leva a propagar a palavra do Senhor Jesus, a cura, e a mandar embora os demônios que estão ao redor. Tudo obra do Senhor, do grande Deus, seu Filho Jesus e o Espírito Santo. A triunidade, que é o único Deus. Amém. Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 37. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. E eu achei tão lindo quando eles falam, né? Tudo ele faz esplendidamente bem. Então, Jesus andava por toda parte, fazendo bem, muito bem. Esplendidamente bem. E quando você lê o texto, é engraçado, porque, na verdade, Jesus, ele faz muitos outros milagres. Não tem isso de nota do mais fácil para o mais difícil, mas a gente põe essa categoria. Ressuscitar o morto é nota 10, né? Curar uma dor de cabeça é meio ponto, né? A gente vai pondo pontos nas curas e nos milagres, mas Jesus, ele tem todo o poder. Então, aqui as pessoas estavam impressionadas, mas se você for pensar, Jesus fez coisas ainda maiores, segundo o nosso ponto de vista, mas na verdade milagre é milagre. Mas aqui ele estava em Decápolis, e aqui eram os gentios vendo o Senhor e vendo a operação de Jesus no meio deles. E quando eles viram a cura desse homem, a cura é uma coisa escandalosa. Olha só, está lá no verso 33.
Jesus, tirando o homem que era surdo e gago, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava mais que a boca. Mas lhes ordenou que a ninguém dissesse, contudo, quanto mais recomendava, mais divulgavam. Então, esse homem foi curado e as pessoas começaram a se surpreender. Tudo ele faz, olha como é esse Jesus. Tudo ele faz esplendidamente bem. E eu queria só compartilhar duas impressões que eu tenho. Em primeiro lugar, que o Senhor faz tudo completo. Diga amém. Então, ele era surdo e gago. O Senhor não ia curar só da surdez, ele não ia curar só da gagueira. Jesus continua fazendo obra completa e não larga nada pela metade. Às vezes a gente fica assim: Senhor, eu cheguei até aqui, mas isso aqui está faltando. Espera mais um pouquinho, porque aquele que começou a boa obra em todas as áreas, ele é fiel para ir até o finalzinho. A gente desiste, às vezes, no meio do caminho, não persevera, desiste, cansa, mas Jesus não é assim. Então, ele completou tudo, curou da surdez, curou da gagueira, e o cara falou aqui desembaraçadamente. Em segundo lugar, às vezes a gente ora e fica surpreso com o que Deus faz. Você faz uma oração por cura, aí a pessoa fica curada, assim, você faz uma oração para que venha uma resposta na finança, e a gente se surpreende com Jesus. Na verdade, pode ser um pouco de falta de fé também, mas na verdade, nossos ouvidos precisam ser abertos. A nossa boca precisa ser aberta. Quanto mais a gente ouve falar do Senhor através da palavra, através da oração, através dos testemunhos, através da nossa convivência, mais a gente conhece Cristo. E quanto mais a gente tem conhecimento do Senhor, mais a nossa boca vai falando. Então, de certa forma, nós também precisamos que o Espírito de Deus venha sobre nós e fala: abre-te. Abre esses ouvidos para ouvir o que eu estou fazendo no teu meio. Abre essa boca para poder proclamar aquilo que eu tenho feito no teu meio. Então, glória a Jesus, porque o Senhor Jesus não mudou. A percepção das pessoas é que se abriu para quem Jesus era. E que seja assim. A nossa percepção de quem Jesus é vai aumentando conforme a gente vai caminhando. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele é o mesmo sempre. A gente é que vai aumentando o nosso conhecimento de quem Cristo é. E que o Senhor Jesus continue nos surpreendendo, porque ele tem agido esplendidamente bem em tudo que ele tem feito na minha vida, na sua vida com certeza e na nossa vida como igreja. Eu estou esfregando as mãos porque tem tanta coisa para acontecer ainda e nós vamos viver, Pedrão, tudo que Jesus planejou, porque ele é fiel para completar aquilo que ele começou. Amém? Bom, vou lançar uma palavra aqui, que eu creio que é profética, e vai acontecer. Quem é essa menina que está aqui? Você é Cornélia, é o teu nome, né? Você não se chama Cornélia? Como é que se chama? Maria Eduarda. É que eu estou dedicando a você o verso 24, porque eu tenho pensado em você, e hoje falei algumas coisas com os que estavam comigo. Aqui diz no verso 24 que ele estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Eu não sei se são parentes, se são amigos íntimos, se são colegas, mas você vai receber um dia uma visita de um grupo mais jovem, com um velho no meio, mas eu não quero nem entrar na casa. Eu penso assim, um lugar ao ar livre, um lugar meio, um cantinho lá, onde você vai reunir pessoas que você conhece, amigos, amigas e talvez parentes, e nós vamos ter um encontro lá com Jesus. Vai acontecer, lá naquele lugar. Eu sei, Deus me pôs no coração, não sou eu que vou dirigir, não sou eu que vou fazer, mas eu quero estar lá para assistir, porque vai ser grande. Aleluia. Você tem que preparar as coisas. Você prepara falando com Jesus sobre isso. Ele vai dar as ideias. Amém? E quando o José veio, eu já estava com essa ideia na cabeça. Aí veio a Silvia e aumentou a ideia na cabeça. E eu estou aqui com o verso 38 de capítulo 10. Mas eu quero fazer uma coisinha diferente. Esse é um culto diferente, a gente tem caminhado numa liberdade muito grande, né? E na minha Bíblia, eu fiz anotações nesse versículo. E eu queria sugerir, se você quiser fazer, faça as mesmas anotações,
E eu te dou o direito autoral e você pode usar quando for ensinar sobre isso. Amém? Mas você precisa ter a Bíblia. Celular não serve para isso, mas a Bíblia serve. E por isso que precisa da Bíblia, viu, irmão? Eu recomendei lá na reunião de terça-feira, levem a Bíblia, porque a Bíblia tem mais. Sabe, a Bíblia tem a memória visual, você vê, você enxerga, mesmo sem a Bíblia na mão, você enxerga a página e vê onde é que está. E eu coloquei aqui 4 números no versículo 38, Atos 10. O número 1, eu fiz uma bolinha e escrevi 1 dentro. É mais fácil escrever 1, depois fazer a bolinha. Funciona mais fácil. Está escrito aí, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu botei o número 1 aí. Botei o número 2, onde está escrito, com o Espírito Santo e com poder. Ungiu com o Espírito Santo e com poder. O número 3, no mesmo versículo. O 1, o fazendo o bem. O 2, ungiu com o Espírito Santo e com poder. 3, eu botei lá no fim, porque Deus era com ele. E 4, eu coloquei o qual andou por toda parte. O 3 é porque Deus era com ele. E o 4 andou por toda parte. Se você guardar isso aqui, você tem uma pregaçãozinha. Eu não vou pregá-la, eu vou falar bem rapidinho, mas achei que era interessante aquilo que eu pus. O 4 andou por toda parte. Foi o começo da conversa do José. Quando ele falou do versículo, eu falei, andou por toda parte, estava aqui. Né? No número 1, lá em cima na minha Bíblia, tinha um espaçozinho, eu escrevi. O número 1 é a motivação. Diga, a motivação. Qual é a motivação? Olhar para alguém e desejar abençoar. O servo de Deus, quando ama com o coração de Deus, quando ele olha para as pessoas, ele tem o desejo de abençoar. Desejar abençoar é muito bom, mas tem poder para isso? Então, o número 2 é a capacitação. Creia que pode ajudar alguém e abençoar. Por quê? Porque o Espírito Santo te ungiu. Deus te ungiu com o Espírito Santo e com poder. Então, ele te deu a capacitação para não só querer abençoar, mas crer que pode ajudar e abençoar alguém. Está bem anotadinho? O 3 é a base, o fundamento. Qual é a base e o fundamento? Conhecer a base pelo qual é possível fazer a comunhão com Deus, porque Deus era com ele. Se você tem a certeza que Deus é com você, porque você está andando com ele todo dia, você tem comunhão com ele, saiba, você tem a base, você tem um fundamento para abençoar pessoas. O fundamento pelo qual Jesus abençoava é porque Deus era com ele. Você sabe, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Pai o mandou para fazer isso, e estava selando cada ato, cada palavra do Senhor Jesus. E quer fazer isso conosco, na expressão do Fábio, somos o seu corpo. Isso é completado aqui no 4. Eu achei aquilo que o Fábio disse exatamente no ponto 4. E é a execução. Então, ponto 1 é a motivação, 2 é a capacitação, 3 é a base e o fundamento, e 4 é a execução. Fazer, ir, indo, operar em nome de Jesus. Nós fazemos por Ele, como seu corpo. E aqui nós fechamos o ciclo, voltamos onde Fábio estava. Ele começou falando isso, a igreja é o seu corpo, a igreja expressa Cristo vivo nos dias de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 10 no final.
né? E o Espírito Santo estava irrequieto. Vamos, Pedro, acaba de falar. Os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que acompanharam Pedro, né, na visitação, ficaram admirados. Ah, como a Glaucia disse, né? Que os gentios também podiam receber o dom do Espírito Santo. E aí eles ouviam que esses que tinham acabado de receber o dom do Espírito Santo, no 46 diz, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água? Ou para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, eles começaram a entender tudo, e aqueles que eram judeus falaram, e nós só íamos para os judeus, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem alguns dias. Fique mais um pouco. Vamos ficar mais uns dias aqui, por favor, para que a gente aprenda um pouquinho mais dessa palavra. É isso que nós temos que fazer. E é isso que acontece quando vemos. Em 1 João, capítulo 2. Quem aqui conhece o Senhor? Você conhece o Senhor? Como você sabe se você conhece o Senhor? No versículo 2 ele fala: nós sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Tá assim aí? 1 João, capítulo 2. Ah, é 3. Ah, desculpa, meu óculos não está muito bom. É 3 mesmo. Nós sabemos que o conhecemos se nós obedecemos os seus mandamentos. Então a gente fala que conhece o Senhor. Será que a gente conhece mesmo? A gente tem que obedecer. Obedecer ao Senhor. E aí aquele que diz, eu conheço. Conheço, claro que eu conheço. Jesus, conheço. Mas se essa pessoa não obedece os seus mandamentos, ele é um mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então, como que a gente sabe realmente se a gente está no Senhor? Como que a gente tem essa certeza que nós estamos no Senhor? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós devemos andar como o Senhor andou. Nós devemos obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Andar como ele andou, andar na sua palavra. E nesta noite a gente estava vindo para a igreja e começou a tocar uma música. E o Levi estava sentado do meu lado, eu pus a mão na cabeça dele. E a música falava assim: recebe agora em nome de Jesus. Amém. Impetuoso Espírito Santo, recebe agora em nome de Jesus. Amém. Impetuoso Espírito Santo, que você possa caminhar nessa unção, nesse mover de levantar as mãos e dizer: receba agora em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus. Amém. O impetuoso Espírito Santo de Deus. Amém.
Vou ficar de pé então, por favor, para a gente orar. Depois você senta de novo, só para o pastor dar o recado. Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos encher. Que nós possamos levar essa unção do Senhor onde quer que a gente vá. Que o reino do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não precisa sentar, é rapidinho. Aplauda o Senhor. O Senhor merece. Eu não tenho que receber atenção. Amém. É o seguinte, eu vou limpar aquele quartinho. Ninguém se apresentou, melhor, o Aderlan se apresentou, mas o Aderlan tinha que vir lá da cidade de Jundiaí para fazer num dia de semana. Eu vou amanhã, sábado de manhã, com a Silvia vai estar fazendo o serviço das ondas aí, eu vou mexer no quartinho. Mas eu me antecipei, e lá no quartinho tem 7 mesas desse tipo. Na verdade, agora só tem 6, que eu trouxe uma. Aqueles são os pés, tem 8 parafusos, porque a gente parafusa metade deles, já é suficiente, e tem a melhor tampa está ali. Se alguém tiver uso para mesa desse tipo, porque a igreja não está usando, quando fazemos recepção aqui, alguma coisa, estamos alugando mesa, porque elas estão feias, estão ruins, dá muito trabalho estar montando. Se você quiser levar uma dessas, pode até levar já hoje. Mas se você quiser mais, nós vamos avisar no sábado, alguém avisa por mim que eu não vou estar aqui, e domingo também. Se até domingo não aparecer interessado em levar, no estado em que estão, a gente vai jogar num despejo da prefeitura. Mas eu não queria jogar fora sem antes oferecer para alguém, hein? Ela vai precisar? Bom, se você quiser levar esta, já pode. Se você quiser levar mais, tem lá em cima, mas você não precisa levar hoje. Pode levar sábado, pode levar domingo, enfim. Faça como você achar. Mas está aí, eu achei jogar fora sem perguntar para alguém, achei que não era bom. Tá bom? Obrigado. Eu venho às 9 com a Silvia, depois eu vou mexer lá. Se tiver alguém que entende de tinta, para saber se a tinta que tem lá serve para mais alguma coisa ou joga fora, me ajuda, que eu não entendo de tinta. Mas a gente vê aí, tá? Ok. Era esse o recadinho. Boa noite a todos.